Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. No vídeo de hoje, nós vamos resolver mais uma questão da banca Sebrasp, que é a banca responsável pelo concurso do INSS. A questão é o seguinte: julgue o item a seguir relativos a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Para quaisquer proposições P e Q, com valores lógicos quaisquer, a condicional P implica em Q implica em P, será sempre uma tautologia. Então, nós vamos analisar esse item e marcar se ele está certo ou errado. Para resolvermos esse item, a gente precisa entender o que é uma tautologia. Então, uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independente dos valores verdade das afirmações que compõem a proposição. Vamos explicar aqui com um exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo de tautologia. Nesse exemplo, a gente tem que entender também a tabela do ou, porque esse exemplo aqui é P ou não P. Então, a tabela do ou, que eu coloquei aqui para a gente lembrar de como fazer, ela é o seguinte: esse símbolozinho aqui é do ou, né, que é a disjunção, e aqui nós temos a tabela do P ou Q. Aqui nós temos os valores para P, né, os valores para Q, e aqui a disjunção, né, P ou Q. O valor verdade é falso se a gente tiver P e Q falsos. Então, a única opção que eu tenho valor falso para essa disjunção é quando eu tenho valor de P falso e valor para Q falso. Do contrário, eu tenho sempre uma verdade. Essa é a tabela do ou. Então, vamos ver o exemplo de tautologia. Aqui eu tenho valores para P, né, verdadeiro, falso, e aqui valores para not P, falso e verdadeiro. Na tabela do ou, eu só vou ter um valor falso aqui no P ou not P se os dois forem falsos. Mas aqui, quando o P é verdadeiro, o not P é falso. Então, o resultado é verdadeiro. Quando o P for falso, o not P é verdadeiro. Então, eu tenho resultado verdadeiro. Observem que aqui, nas duas situações, eu tenho uma verdade. Nessas duas situações. Então, é uma tautologia. Independente dos valores de P e de not P, eu tenho aqui sempre uma verdade. É isso que é uma tautologia. Olha, repetindo aqui o conceito. Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independente dos valores verdade das afirmações que compõem a proposição. Então, independente dos valores verdades de P e not P, que a gente observou aqui, eu tenho resultado sempre verdadeiro. Isso é uma tautologia. Agora vamos para a solução da nossa questão. A solução da nossa questão, eu quero saber se essa proposição aqui composta, né, se ela é ou não uma tautologia. Então, a gente tem que entender aqui qual é a tabela da condicional. Aqui nós colocamos a tabela da condicional, que é o P implica em Q. A gente só tem aqui um valor falso nesta situação aqui, ó, da linha 2. Então, aqui eu tenho um resultado falso. Quando é que eu tenho esse resultado falso? É quando o P for verdadeiro e o Q for falso.
Então, só tem esta situação para implicação, para condicional ser falsa. Qualquer outra situação, eu tenho resultado verdadeiro. Então, essa é a tabela da condicional. Agora, nós vamos resolver aqui a questão. Em primeiro lugar, nós vamos montar a tabela dessa implicação que está entre parênteses, né? Que é Q implica em P, que é essa situação aqui. Eu vou numerar as colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3 e coluna 4. Então, na coluna 3, que é a implicação que está dentro do parêntese, nós vamos resolver essa implicação. Quando é que essa implicação é falsa? Só tem uma situação que ela é falsa. É quando esse meu Q for verdadeiro e esse meu P for falso. Aonde é que eu tenho um Q verdadeiro? Eu tenho um Q verdadeiro aqui, nesta linha, e tenho um Q verdadeiro aqui. E onde é que eu tenho o P falso nessas duas situações? Eu só tenho o P falso nessa situação aqui, ó. Porque nessa daqui o P é verdadeiro. Então, é a única situação que eu tenho a implicação falsa. É essa daqui, olha. Onde o meu Q é verdadeiro e o meu P é falso. Nas outras situações, eu tenho a implicação verdadeira, certo? Agora, a implicação que eu quero da questão é essa implicação aqui da linha da coluna 4. Então, a coluna 4, eu tenho o P implica em Q implica em P. Eu tenho que o P implica nessa implicação que está dentro do parêntese, que é exatamente a coluna 3. Então, quando é que eu tenho um resultado falso nesta coluna 4? É quando eu tiver um P verdadeiro e a implicação que está dentro do parêntese for falsa. Então, primeiro vamos ver aonde é que eu tenho P verdadeiro. Eu tenho P verdadeiro nesta linha aqui e tenho P verdadeiro nessa outra linha. Nessas duas linhas, aonde é que eu tenho a coluna 3 falsa? Nessas duas linhas, eu não tenho a coluna 3 falsa. Nessas duas linhas, eu tenho a coluna 3 verdadeira. Então, significa que eu não tenho nenhum valor falso na coluna 4. Eu só tenho valores verdadeiros. Então, é uma tautologia, porque independente dos valores que compõem a proposição, eu só tenho verdades aqui. Então, neste caso, o item está certo. Ele é uma tautologia. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço para todos e até o nosso próximo vídeo.